Fala pessoal, eu sou J. Reinaldo e esse é o Matraca, seu videocast semanal. Essa semana nós vamos falar do assunto mais comentado na internet nas últimas semanas, que é sobre a série Adolescência, da Netflix. E para isso a gente convidou a Natália Oliveira, que é especialista em desenvolvimento humano. Natália, seja bem-vinda. Muito prazer estar aqui. Mais importante, falar de um tema que eu gosto, que está em alta. Eu acho que vai ser muito divertido. Hoje, gente, a gente vai falar sobre o filme Adolescência, da Netflix. Tá dando um burburinho, um boom, né, extremamente grande, apesar da gente ter aí muitos veículos comentando, falando, a gente achou legal trazer isso aqui mais para perto da gente, da nossa realidade em Barbacena. Só pra gente começar, qual que é a sua impressão geral do filme? Eu acho que é uma das melhores minisséries que foram lançadas até agora, em 2005, enquanto técnica, estrutura e roteiro. E é um tema onde incomodou muita gente, né, inclusive pais de adolescente, mas é um alerta, né? Então, assim, o autor, que inclusive é o pai, né? O personagem, ele é o autor da minissérie, ele traz muitos alertas e a série tem muitas camadas que precisam ser discutidas. Ô, Natália, e vendo, igual você falou, que o filme ele tem muitas camadas, que a gente precisa pensar, a família precisa pensar, né? Os pais, acho que até a própria escola também. E eu acho que começa, na minha opinião, né, vendo o filme, ele tudo começa com o bullying na escola, né? Olha, hoje mesmo eu estava discutindo o quanto a comunidade escolar não está pronta para lidar com bullying. Então, as escolas fazem campanhas, preparam os adolescentes, mas quando de fato isso acontece, os profissionais não sabem muito bem o que fazer, como orientar os adolescentes agredidos, o que de fato fazer com os adolescentes agressores. E fica tudo no mundo da internet, que distancia muitos adolescentes desse mundo real e dos próprios adultos, né? Então é um risco muito grande, as campanhas são importantes, mas os próprios adolescentes têm dificuldade de lidar com bullying, porque há um problema de comunicação e sociabilização entre eles. Eles não sabem resolver os próprios problemas. Então, pode ser um bullying que não começa como um bullying, começa como um comentário, começa como uma piada. E como eles não sabem resolver as pequenas coisas, essas questões vão escalonando até chegar no extremo, né? Que é a série. Mas a gente precisa discutir o bullying não somente nas escolas, mas em casa, onde os adolescentes agredidos não conseguem falar isso para os pais. E essa dificuldade que as crianças têm hoje de conversar com os pais, né? Eu acho que até para os próprios pais isso acaba se tornando difícil, porque eles tentam de alguma forma chegar, mas a criança mesmo não te dá aquele espaço, né? Exato. Isso tem um pouco a ver com o que a gente vive hoje em matéria de tecnologia e o que eles conseguem ver. Eles já não falam exatamente por isso, né? Eles querem ficar ali na frente do aparelho o tempo todo. E isso é difícil para os pais também, né? Sim, muito difícil. Hoje nós vivemos uma onda de respostas curtas, conversas rápidas, expressões de emoções através de imagens, e é uma geração completamente diferente, que não dá para comparar com a geração dos pais. Então há uma falha na comunicação desde a infância, né? Então são crianças que ficam muito tempo em telas, que falam muito pouco, né? Então a tela é uma interação unidirecional, onde a criança é estimulada. Essa criança não precisa de esforço para expressar emoções. E quando isso vem para o mundo real, né? As crianças têm muita dificuldade e isso vai acompanhando ela durante a vida toda. E a escola também, nesse ponto, ela não tem muito o que fazer, né? Não, nós temos um problema que a escola ainda é uma escola da década de 80. É uma escola da década de 90 e não acompanha a tecnologia, né? Não acompanha a evolução, não acompanha a comunicação, não acompanha o nível de atenção, e as crianças ficam perdidas aí nessa metodologia arcaica. Se há uma falha entre adolescente e família, há uma falha maior ainda entre adolescente e escola. E isso acaba também gerando os transtornos, né? O TDAH, o TEA, o TOD. São os transtornos do neurodesenvolvimento. Só que o mais importante é a gente diferenciar transtorno de sintoma. Então, o excesso de tela, o estresse, a rotina pode gerar ansiedade no adolescente.
mas não necessariamente ele tem um transtorno de ansiedade. Uhum. Mais uma vez, o excesso de tela, a falta de sono, por exemplo, uma rotina desregulada, alterações hormonais podem gerar uma falta de atenção, que é um sintoma, não necessariamente O TDAH. transtorno, né? E os adolescentes estão hiperativos devido à hiperestimulação de tela, alta exposição a redes sociais, essa necessidade. O adolescente tem de aprovação, que a série traz muito bem, né? Tanto das mídias quanto do próprio pai. Então, o Jamie é um personagem que busca a aprovação desse pai o tempo inteiro. Isso fica muito claro na série. E o Uhum. quanto ele se esconde na rede. Esconde na rede, mas ele busca a aprovação aí de quem não está na rede. E esse se esconder aí, até uma frase lá também da série, né? Normal. Que eles falam, onde será que a gente errou? A Porque gente não fez nada ele de sempre errado, esteve né? ali dentro do quarto, quietinho, afastado de todas as coisas ruins do mundo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, e hoje a gente vê que a criança tá ali dentro do quarto, tá com o telefone ou tá com o computador muitas das vezes. Não que às vezes alguns pais não saibam o que estão fazendo, mas a gente já foi também criança, a gente consegue contornar isso, né? Exatamente. E isso para eles é complicado porque eles não têm essa dimensão do que aquilo ali pode causar, né? Exatamente. Para a geração de pais, o risco está na rua. Então, pode gerar uma falsa sensação de segurança o Exato. adolescente estar ali dentro do quarto, né? Então, na fala, ele fala, como que meu filho fez isso? Ele não sai de dentro do quarto, né? E isso é um risco, porque a internet, né, o celular, ele expõe a criança e o adolescente para o mundo, assim como ele fica muito exposto, né, para os riscos sem fronteiras. Então, no mundo real, nós temos fronteiras de ruas, bairros, cidades. Na internet, não. Essa criança pode estar conversando com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Igual teve essa semana, acho que pela segunda vez o Discord, que é um canal, né, que o pessoal usa muito para jogo e etc, caiu numa polêmica que foram vídeos, acho que uma live online, né, não sei se você chegou a ver sobre isso. Então, assim, são canais também que parece que estão nem aí, né? Exato. E a gente não tem ainda um site de referência de segurança para esses Tem uma adolescentes. regulamentação também. Não né? há uma legislação que protege os menores, né? Há orientações, mas uma legislação, uma regulamentação, como, por exemplo, certificar que você tem 18 anos. E aí, Exato. qualquer pessoa pode certificar que é maior de idade, né? Uma falha ainda. Eu acho que teremos isso a longo prazo. Uma cena que me chamou a atenção, que é do quarto episódio, é quando os pais estão no quarto conversando, né? Eu acho uma cena forte. E aí eu venho pensar o seguinte, eu acho que os pais hoje, que na faixa etária aí que nasceram na década de 70, 80 e 90, a criação era muito diferente do que é hoje, né? Aquela famosa... dava as palmadinhas mesmo, tinha gente que entrava, os pais não faziam mão leve, não. Lógico que as coisas mudam, né? Faz parte da evolução humana também isso. Mas como que o pai hoje, os pais, o que eles vão fazer para ter uma maior rigidez, para poder tentar segurar esse jovem de uma forma que nós fomos criados, não da mesma forma, mas a gente teve uma educação rígida que trouxe alguns fundamentos, algumas coisas pra gente ser o que a gente é hoje. Hoje eu acho que é o maior desafio de todos os pais é achar esse equilíbrio entre a educação rígida, né, que tiveram, a educação onde há mais punição do que reforço, a educação onde há mais esforço do que recompensa, né? E essa geração que não é o contrário, né? Hoje os adolescentes ganham muito mais do que se esforçam. Hoje os pais têm uma necessidade de ter o filho como amigo, né? Então há um desequilíbrio aí, essa necessidade de ser amigo do adolescente, né? E não uma figura de autoridade, Sim, e não uma figura de referência de valores, né? E aí é o maior desafio achar esse equilíbrio, da forma como eu fui criado e não quero repetir, mas quero ter essa mesma referência de valores e rigidez. É uma resposta, assim, muito complicada. Por quê? Porque não tínhamos internet.
Nós não tínhamos o celular a 24 horas, o tempo inteiro na mão. O nível de atenção dos nossos adolescentes são minúsculos, né? E a falha na comunicação, o desenvolvimento dessa linguagem é diferente, né? Na nossa adolescência, dávamos conta de sentar com adultos numa mesa e conversar sobre qualquer assunto, né? Hoje, dificilmente um adolescente tem iniciativa, prontidão e gosto de fazer isso com alguém mais velho. Então, para que haja uma relação saudável, primeiro tem que haver comunicação. E outra coisa também interessante é aquela cena do policial, do Luke, quando o filho dele chega para ele e fala assim: meu pai só tá perdido, né? Não é isso que o senhor quer. Eu acho que é um pouco o que os pais sentem hoje, né? Ficam meio perdidos, ainda mais por conta de algumas ações ali no próprio celular, igual eles citam lá, né? São os emojis, algumas falas que são codificadas, né? Exato. E fica muito claro essa falha na comunicação nos primeiros minutos do filme, onde o filho do policial não quer ir à escola, né? Fala que tá ali com dor de barriga, e o policial liga pra mãe para resolver o problema, né? Uhum. Então, assim, ele deixa de responder o próprio filho e terceiriza essa função. E aí a colega de trabalho fala: mas por que você mesmo não respondeu? Ah, porque eu sou muito mole. A mãe que é a general da casa, né? Mesmo ele sendo o policial. E é uma chamada de terceirização de responsabilidade da figura masculina mesmo, né? Então é uma crítica aí desse distanciamento da figura paterna, da figura masculina em relação aos adolescentes. E na cena onde ele fala: pai, você está perdido, né? Você não consegue entender o que de fato aconteceu. E quando o adolescente vai explicando o que significa cada emoji, o que significa a pílula amarela, a pílula vermelha, e o quanto esses adolescentes são influenciados por uma outra figura masculina, como, por exemplo, o Andrew Tate, né, que é um influencer lá dos Estados Unidos. Então, quais são as referências que os nossos adolescentes estão tendo, né, de masculinidade? Não é o próprio pai mais, não é uma figura próxima. Então, é um influenciador onde vai disseminar qualquer coisa que ele queira falar, e os adolescentes trazem isso como realidade e verdade absoluta. Até porque eles são fáceis de ser manipulados, né? Exatamente, né? Não tem filtro, ainda não tem maturidade cortical para fazer julgamento de valores. São facilmente influenciados. Ô, Natália, tem uma parte da história que você até estava comentando com a gente aqui em off, que você percebeu e que eu acredito muita gente não tenha percebido, né? Conta pra gente. Sim. O Jamie, do início ao fim, ele repete que não fez nada de errado. Ele não tem uma intenção de convencer de que ele não fez aquilo. E ele fala: pai, eu não fiz nada de errado. E isso mostra uma falha no julgamento de valores, né? Então, ele não acredita que o que ele fez foi errado. Ele em nenhum momento nega que não fez aquilo, né? E ele fala: não fiz nada de errado. Então, até para o adolescente perceber o que é certo e o que é errado hoje, está muito difícil por conta dessa falha no julgamento de valores. Claro que faz parte, né, dessa faixa etária, ainda não temos ali um amadurecimento total do lobo frontal, mas isso piora, né, com o bullying, com a violência na internet, uma internet que ainda está sem lei, e ele tem dificuldade de visualizar o quão agressivo e brutal foi aquela agressão. E os próprios adolescentes da escola que demonstram apatia pelo crime que foi tão brutal, enfim, e a importância era quando o vídeo seria divulgado, né? Então, a exposição, a dificuldade de julgar também gera essa diminuição na empatia, aumenta a violência. A gente percebe que os pais têm uma dificuldade de relacionamento com os filhos hoje, né? Aí o filho vai chegar pra gente com um questionamento e a gente acaba ali que às vezes validando ou invalidando aquela situação. Eu queria que você explicasse pra gente, pra quem tá em casa, como que acontece isso, assim, porque eu acho que é uma parte tão minuciosa, né? Sim, sim. Na série, há 2 momentos onde o autor
traz essa crítica. No primeiro momento, com a colega da adolescente, né, que foi assassinada, a professora chama ela para conversar, para que ela se abra, para entender, né, o motivo daquela raiva. E aí ela fala: eu perdi a única pessoa que me ouvia, eu perdi a única pessoa que me entendia. E nesse momento, a adolescente de fato se abriu. E a professora invalidou a fala dela imediatamente. Não, ela não é a única pessoa que. E naquele momento, a adolescente ficou extremamente brava e foi embora, né? Então, invalidar a fala do adolescente é um gatilho para distanciar esse adolescente do adulto. Num segundo momento, na verdade, no terceiro episódio, a psicóloga valida a fala do Jamie quando ele diz que é feio, né? Ele fala: eu me sinto feio, eu sou feio. E a psicóloga fala: tudo bem se sentir feio. E ele fala: você não vai dizer que eu sou bonito? Não importa o que eu acho. O importante é que você se sinta feio, que você está dizendo que se sente feio, e eu entendo e tá tudo bem. Então, invalidar ou validar a fala de um adolescente é um divisor de águas ali na comunicação. E muitas vezes a gente invalida quase com uma percepção de superioridade. Então, eu vivi, tá vivendo. Eu já tive a sua idade. Não é assim que você tem que pensar. E dessa forma a gente valida a emoção, gerando um distanciamento emocional e de vínculo com aquele adulto. E são em coisas cotidianas, né? Isso acontece no dia a dia e o tempo inteiro, né? O pai, ele se pergunta no último episódio, né? Onde que eu errei? E aí você observa que ele fala nas primeiras cenas que ele trabalha de plantão. Ele faz carga horária dobrada, ou seja, ele não conversa com o filho dele, né? Então, meu filho está seguro dentro de casa, dentro do quarto. Mas aonde que está a falha? Nessa comunicação. Quando o Jamie escolhe o pai como representante legal, a mãe leva um choque. Sou eu que estou em casa? Por que ele escolheu o pai? Por que ele escolheu o pai? Estando em casa, ela não se sentiu importante ali para representá-lo legalmente. Então é uma falha de comunicação, tanto com o pai como com a mãe. Em nenhum momento o Jamie se refere à irmã. Em nenhum momento há uma relação ou qualquer sinal de relação entre ele e a irmã. Então são 4 pessoas vivendo sozinhas dentro de uma casa. Cada uma por si, vamos dizer assim. Exatamente. E o papel da menina na história? O papel da menina, a minha percepção foi de um resquício, né, do comportamento padronizado da mãe. A gente observa que dentro das explosões, das cenas conflituantes, a menina só responde. Ela não é um indivíduo ativo na família, né? Então, quando há aquelas explosões impulsivas, ela responde recuando, e quando o pai e a mãe estão bem, ela responde interagindo. Então, é uma adolescente completamente passiva e alheia ao ambiente conturbado da família. Eu acho que também sem entrar um pouco no caso, porque tem a hora que a mãe também, acho que conversa com ela, né, sentada na cama do namoro, né? Como que tá o namoro, e ela também parece que, mãe, não quero conversar. Não quero conversar. Exato, e é esse onde eu sei que minha mãe não vai manter. Ou a minha mãe e meu pai já está passando por isso tudo. Qual é o papel do meu namoro nisso tudo? Qual é a relevância do meu namoro nisso tudo? E os adolescentes têm essa necessidade de se sentir valorizados. Eles não precisam ouvir valorizados. Ouvir que são valorizados é uma coisa, sentir-se valorizado é outra. Completamente diferente. E os pais hoje compensam isso com questões materiais. E que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, com certeza não. E você, como especialista em desenvolvimento humano, como é que você vê essa relação hoje da criança na escola? Do adolescente, né? Sim, a série traz isso de uma forma muito clara. Muitas pessoas fizeram crítica achando que a cena da escola foi uma cena exagerada, onde há muita desorganização, adolescentes respeitosos com coordenadores, professores também com um distanciamento, né? Onde a cena do professor fala, ele é só mais um aluno. Uhum. Eu não tenho muito o que dizer. Eu sou um professor, não me faça muita pergunta. É exatamente assim que acontece na realidade, né? A base dos valores,
a falta de percepção de hierarquia e autoridade faz com que os nossos adolescentes tenham comportamentos muito ativos, né? Então, se eu não tenho um desenvolvimento de linguagem adequado, se eu não tenho uma realidade de sociabilidade, né, de qualidade, eu vou partir para um comportamento mais primitivo, onde há gritos, agressividade, né, comportamentos mais gestuais, mais aflorados, sem contar que esses adolescentes estão passando por um pico hormonal, onde é natural a agressividade. Só que os valores e a linguagem, a sociabilidade, a evolução humana começa a podar, né, esses comportamentos. E hoje em dia, quanto mais primitivo, mais viraliza. Quanto mais primitivo, mais referenciado você é na internet e acaba virando um comportamento repetido. A gente está regredindo. Nós estamos passando por um momento onde há uma regressão de desenvolvimento de linguagem e um aumento em comportamentos primitivos aí desses adolescentes, gerando bullying, a violência, né? Principalmente uma fala do Jamie que diz o seguinte: eu chamei a minha colega para sair porque uma foto dos seios vazaram e quanto mais vulnerável, mais fácil para mim. Então é um pensamento de um adolescente de 13 anos. Quanto mais vulnerável a mulher estiver, mais chance eu tenho. Imagina o quão grave é essa fala, no sentido de eu não preciso me esforçar muito se ela estiver vulnerável. Preciso esforçar do ponto de vista de convencê-la a alguma coisa, né? E isso é muito sério. É muito sério mesmo, né? Porque... Essa semana eu tava vendo uma imagem, uma estátua na França, um decote, e os homens estavam apalpando os seios da estátua? Da estátua. Nossa, gente, que coisa ridícula. Homens adultos. Apalpando os seios da estátua. A masculinidade. Autoafirmação. Postando. Divulgando. Sem nem vergonha. É o like a todo custo. Né? E esses são os pais dos adolescentes. Cara, a gente já tá chegando já no finalzinho do nosso tempo. E o que você acha que determina esse comportamento? Olha, tem uma frase que eu gosto muito e diz o seguinte, em relação à criança e ao adolescente, né? O adolescente é o sintoma, a família é a doença. E a séria adolescência traz isso de forma muito, né? Trazendo vários núcleos familiares do policial com o filho, da amiga da adolescente que faleceu com a mãe, né? Então, a família do próprio Jamie. O que acontece, eu acho assim, é que há uma reprodução de comportamento de uma forma inconsciente. E quando a gente se depara com o pai do Jamie falando do próprio pai, né? Depois do Jamie falando do pai, há um questionamento, né? Se é um comportamento que vem da genética, se é um condicionamento do ambiente. E pelas experiências que eu tenho com adolescentes, né? O ambiente ele é soberano a questões genéticas. O ambiente molda o comportamento do adolescente. E aos 13 anos, a gente fecha ali a janela de personalidade. Então, por isso que o personagem não tem 12, tem 15, né? Não tem 17, que é próximo ali da idade, enfim, da maioridade. Ele tem 13 anos, porque aos 13 anos a gente tem o fechamento da janela de personalidade, onde a partir de então fica muito mais difícil alterar aí esses padrões tão intrínsecos da vida familiar. Que é uma coisa que ele vai carregar para a vida. Claro que com várias intervenções, terapias, questões, mudanças no ambiente, os sintomas podem mitigar. Quando a gente tem um adolescente com alguma questão comportamental, uma criança, né? As intervenções tendem a mitigar esses sintomas. Mas o que passou ali dos 13 anos torna um trabalho mais difícil aí para os profissionais de comportamento. Com certeza. Não, e tem outra questão também, às vezes a família não vai identificar isso ali, né, com essa idade, né? Não. Geralmente a gente coloca tudo na conta da rebeldia, né? Tudo da na idade, conta né? da característica da idade. Adolescente é assim mesmo. E quando esse problema escalona, que quando a gente começa a exigir autonomia, dependência financeira, estabilidade nas relações afetivas,
Quando a gente começa a ver, meu filho tem um problema, pode ser tarde demais. Aí com certeza já vai ter sido tarde, né? Com certeza. Ô, Natália, eu queria te agradecer demais esse nosso papo. Foi curtinho, mas fica o convite para você poder voltar outras vezes. Pelo que a gente conversou em off aqui, tem muitos assuntos bacanas pra gente coisa para bater falar. papo. Queria que você deixasse seus contatos para o pessoal que quiser acompanhar o Tigo na internet. O meu Instagram é @profinatioliveira e lá eu falo tudo sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, crianças, adolescentes e desenvolvimento motor. Só seguir lá no @profinatioliveira e vocês vão me encontrar por lá. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E semana que vem a gente volta aí com um novo assunto e um novo convidado. Um abraço e até breve.